Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse áudio é para você. Gente, como a maioria já sabe, os vídeos tradicionais aqui do canal, que acontecem todas as terças-feiras às 11h30 da manhã há mais de 10 anos, vão continuar normalmente. Mas algumas pessoas preferem só o áudio porque se distraem com imagens, enfim. Então, eu também estou colocando essa opção sempre que possível aos domingos, às 17 horas. Vocês têm a possibilidade também de me ouvir só em áudio, não só aqui no canal, mas também nos streamings, que são aqueles streamings só de áudio, né? Não vou citar os nomes aqui, mas vocês sabem quais são os streamings só de áudio, vocês podem me procurar por lá também. Gente, hoje eu quero falar sobre alegria nesse áudio. Eu postei recentemente na rede vizinha uma frase que bastante gente ficou impactada, porque é uma frase muito bonita, é um texto do Osho maravilhoso. Quero ler para vocês, depois vou tecer meus comentários. Nesse texto ele fala o seguinte: qual é a chave? O silêncio e o riso são a chave, silêncio dentro, riso fora. E quando o riso vem do silêncio, não é deste mundo, é divino. Quando o riso vem do pensamento, é feio. Então você está rindo de alguém, às custas de alguém. Isso é feio e violento. Quando o riso vem do silêncio, você não está rindo de ninguém. Está simplesmente rindo de toda a brincadeira cósmica. E é realmente uma brincadeira, é uma piada cósmica, porque dentro você tem tudo e está procurando por toda parte. Então, o que significa essa ideia, né? Do riso que vem do silêncio? Parece uma contradição, mas quando o Osho fala do silêncio, ele fala da pessoa que está consciente, que está alerta, que está entregue ao momento presente. Então, essa pessoa que tem um riso que vem do silêncio, ou seja, da consciência, é uma pessoa que consegue olhar para a realidade com olhos de criança. Então, é uma pessoa que consegue se encantar, que consegue perceber a brincadeira cósmica que é estar encarnado nesse plano. Então, essa pessoa, ela está entregue ao momento presente, ou seja, ela tem um silêncio interior, embora por fora esteja rindo. Por dentro existe um silêncio, uma presença, uma entrega ao momento. É muito diferente do outro, né, da pessoa que está gargalhando ou que está rindo de alguém, porque está debochando da pessoa, porque está usando alguém como degrau. Tem até uma frase do Ali Cravo que eu gosto bastante, ele fala assim, que o humorista ri de si mesmo e o gozador usa o outro como degrau. Eu acho essa frase fantástica, ela é bem parecida com esse texto do Osho, porque quando uma pessoa está rindo de verdade, com a inocência de uma criança, ela não está rindo de alguém, ela pode estar rindo com alguém, né? Em parceria com alguém, mas não de alguém, ou seja, ela não está debochando, ela não está usando alguém como vítima para ter esse respaldo e através de usar o outro como uma vítima, ela acha algo engraçado. Então é muito diferente o sarcasmo, o deboche de um riso verdadeiro que vem do silêncio interior. E como é que a gente atinge esse estado interno de silêncio, de encantamento, quando na maioria das vezes a gente está com a mente tão atribulada de atividades, de funções, de coisas para fazer? É muito fácil aqui no planeta Terra, que ainda é de provas e expiações, né? A gente debochar de outras pessoas, desqualificar outras pessoas e achar isso engraçado, né? Em geral, o nosso riso ele está muito ligado ao deboche, à ironia, ao sarcasmo, sempre na tentativa de desmerecer alguém, de desqualificar outra pessoa. Mas para a gente mudar essa postura interna, mudar esse nível de consciência, a gente precisa buscar o silêncio interior. E para que a gente possa buscar esse silêncio interior na excelência, a primeira coisa é tirar o poder do ego. Porque como muito bem fala o Osho no livro Alegria, a felicidade que vem de dentro, ele fala assim na página 73 do livro: sim, a alegria é louca,
e somente os loucos podem se dar ao luxo de tê-la. A pessoa sã comum é muito esperta, muito ladina, calculista. Ela não pode se dar ao luxo de ter alegria, pois a alegria não pode ser controlada. Assim como eu disse que uma pessoa alegre não pode ser controlada pela sociedade, deixe-me também lhe dizer isto: você não pode controlar a sua alegria, não pode controlar o seu êxtase. Se você desejar permanecer no controle, nunca será alegre, então poderá apenas ser infeliz. Apenas a infelicidade pode ser controlada, seja pela sociedade ou por você mesmo. Muitas pessoas me procuram e dizem que querem se livrar de suas infelicidades, mas não estão dispostas a se deixar ficar em um estado de descontrole. Elas também desejam controlar a alegria, sempre desejam permanecer no controle, sempre desejam permanecer como o mestre, o patrão. Isso não é possível, o patrão precisa ir embora. A alegria pode aflorar em seu ser somente quando todo o controle foi eliminado. A alegria não conhece controle, ela é selvagem. O êxtase é selvagem e não pode ser controlado. Você terá de perder todo o controle. Eu acho essa ideia muito interessante porque quando ele fala de perder o controle, entre aspas, é uma metáfora, né? Para falar sobre a importância de deixar o ego morrer. Porque o nosso ego ele é muito controlador. Quanto mais a gente é racional, calculista, frio, quanto mais a gente vai esmagando a nossa criança interior, o nosso lado lúdico, criativo, mais a gente vai ficando infeliz, mais a vida vai ficando sem sentido, mais a gente vai se distanciando da fonte criadora, do Pai Celestial, vai ficando sem fé, sem esperança, sem motivação, a vida fica monótona. Porque o que traz alegria para a nossa vida é o encantamento da criança interior, que tem esperança, que olha para a realidade, enxerga as belezas da vida, que consegue rir pelo diafragma, com o diafragma solto, sem ficar se reprimindo, sem ficar se podando, se controlando. Então, por isso que a maioria de nós, a gente ama ouvir o riso de uma criancinha. Tem coisa mais deliciosa, né? Que a gente ouvir o riso de uma criança, é uma delícia, todo mundo fica contagiado, porque nos lembra da nossa própria criança interior que está reprimida. Então, quando a gente deixa o excesso de controle de lado, claro, um tanto de controle é necessário para a gente viver nesse mundo, mas quando a gente deixa o excesso de controle de lado, e aqui ele faz algumas propostas, ele fala o seguinte: quando você está dançando loucamente, cantando loucamente, quando está alegre, sem nenhum controle, sem a presença do seu ego, quando a alegria é tão repleta, transbordante, inundando-o, e todo o controle é abandonado, então você verá um milagre. A morte e a vida estão dançando juntas, porque então toda a dualidade desaparece. Se você estiver dividido, a dualidade aparece. Se você estiver não dividido, a dualidade desaparece. Então, essa ideia da dualidade vem muito da identificação com o ego, porque quando a gente é muito controlador, a gente tem medo de tudo, a gente está sempre ansioso, ai, o que vai acontecer no futuro, ai meu Deus, aquele medo de se entregar para o presente, de deixar o ego morrer, a gente fica preso à dualidade, ao caos, né? Agora, quando a gente se entrega para o momento presente, por exemplo, numa meditação, quando você se entrega para o aqui e agora, quando você não fica pensando nem no futuro nem no passado, quando você consegue ter esse silêncio interior, você pode sentir uma alegria muito genuína, que vem desse resgate da sua criança que está esmagada pelos medos. Então, inclusive nas próprias meditações dinâmicas do Osho, ele propõe muito essas danças, as pessoas soltam a franga total, né? Porque é uma forma de exercer esse descontrole do ego, da pessoa parar de ser tão exigente, tão crítica consigo mesma e se permitir se expressar na excelência, sem medo do que vão pensar, sem medo do ridículo. A maioria de nós, a gente tem muito medo do que vão pensar, da opinião dos outros, de ser vítima de chacota, porque a gente tem muita vaidade, nosso egão, né, ele é muito orgulhoso, ele não quer ser zoado, ele não quer ser vítima de chacota, então a gente se controla, a gente finge ser muito santinho, iluminado, né, muito perfeitinho, porque existe esse medo da crítica, essa necessidade profunda de pertencimento.
Só que o problema é que a gente busca o pertencimento nos lugares errados, a gente busca fora da gente. E o único pertencimento real, genuíno, é o pertencimento interno, que é quando a gente olha para dentro, quando a gente assume a nossa espontaneidade, a nossa autenticidade. Inclusive o próprio Osho dizia que não é importante você ser perfeito, o importante é ser espontâneo. Se você está sendo verdadeiro, mesmo que você erre, pelo menos você foi sincero com você foi espontâneo, você estava presente, né? E a alegria vem daí, desse descontrole, dessa perda de poder do ego. Então, às vezes, aqui no Ocidente, em especial, como a gente tem muito esse controle do ego muito forte, às vezes as meditações dinâmicas, que tem muita dança, que tem muito descontrole no primeiro momento, nesse sentido de deixar esse lado mais selvagem vir à tona, para a alegria vir à tona, para a gente resgatar a nossa criança interior, aqui às vezes se fazem necessários esses exercícios mais intensos, né, de cantar loucamente, de dançar loucamente, para permitir que esse lado venha à tona. Que toda a repressão que está cerceando a nossa liberdade corporal possa aflorar, porque a maioria de nós, a gente é muito reprimido, a gente tem muito medo de tudo, a gente tem angústia, a gente tem raiva, tem inveja, tem ganância, às vezes a gente fica aprisionado por essas sombras, né? E essas sombras não deixam a gente se expressar. Então, o meu convite amoroso para você que está me ouvindo hoje, se você sentir afinidade com a proposta, coloque uma música alegre na sua casa e dance loucamente, como se ninguém estivesse olhando. Né? Agora, se tiver alguém te olhando na sua casa, te convide, convide essa pessoa para dançar com você. Que tal, né? Fazer uma festa da loucura, né? No bom sentido, de forma saudável. Né? Então, assim, ouça uma música alegre que te coloque para cima. De preferência, uma música com uma letra mais elevada, sem palavras de baixo calão, né? Para não ficar simplesmente incitando o seu instinto, né? Que aí não é saudável. Mas sim uma música que inspire a sua alegria. Você pode até colocar uma música de criança, por exemplo, para ativar a sua criança interior e dançar como se não tivesse ninguém olhando. E se sentir livre, leve, solto. Cante também, se você puder cantar. Não tem terapia melhor para fazer com que a gente se distancie dos obsessores, das energias negativas, do que cantar. Até porque quando a gente está cantando, a gente não consegue pensar coisas negativas. Ah, Gisela, mas minha voz é horrível. E daí? Você está cantando para você não está numa apresentação musical que você vai receber uma nota. Você vai cantar só para soltar a sua voz, para soltar essa repressão que fica no chakra laríngeo, que te limita, que limita a sua expressão, que limita a sua criatividade. Cante do jeito que der, do jeito que você puder, mas põe essa energia para fora através do canto, da dança. Ah, Gisela, eu não sei dançar, não tem problema. Inventa uma dança muito louca lá e solta o seu corpo, sabe? Destrava o seu corpo, deixa essa criança vir para fora, deixa essa criança interior inventar uns passos divertidos, muito loucos, muito alegres, sabe? O importante é você pôr essa criança interna para vibrar, para ela vir para fora, para você sentir esse acolhimento da sua criança interior. Porque, gente, às vezes a gente tem tantas oportunidades para ser alegre, mas a gente desperdiça essas oportunidades pensando em problemas que nunca vão existir. E que, se existirem, nunca vão ser como a gente idealizou, como a gente imaginou, sabe? E aí, muitas vezes, quando a gente desencarna desse plano, e a gente vai lá para a quarta dimensão, e a gente tem a possibilidade de relembrar da vida que a gente teve, a gente para e pensa, nossa, quantas oportunidades de ser feliz eu desperdicei por conta do medo. Quantas oportunidades de ver o nascer do sol, o pôr do sol, de ouvir o canto de um pássaro, de colocar o pé na grama, de tomar um banho de cachoeira, um banho de mar, de ouvir o canto de um passarinho. Quantas oportunidades de observar um arco-íris, de sair com os meus amigos, de abraçar uma pessoa que eu amo, de tomar uma xícara de café com uma pessoa que eu amo. Quantas oportunidades dessas eu desperdicei porque eu tinha medo, né? Porque eu tinha medo de ir para a vida, porque eu tinha medo do que poderia acontecer, porque eu tinha medo de me entregar para o amor, de perder o poder do meu ego. Quantas oportunidades de realmente estar no presente eu deixei de lado, porque eu estava movido pelo medo, pela raiva, pela culpa, pela inveja, pela ganância, né?
Então é interessante a gente se dar conta de como a gente desperdiça o nosso tempo com bobagens, com picuinhas que não nos levam a lugar nenhum, com fofocas que não nos acrescentam nada, que só baixam o nosso padrão vibratório, com disputas de poder, com comparações inúteis, né, com ganância, com culpa por coisas do passado, ao invés de aproveitar esse momento presente que é único. Vocês já perceberam que esse momento que você está vivendo agora, ele nunca mais vai voltar? Ele é único. Olha que presente, olha que bênção que é esse momento. Procura observar quantas bênçãos tem ao seu redor nesse momento que você nunca parou para olhar. Pode ser o céu, por exemplo. Quantas vezes você parou para olhar o céu essa semana? Ou para olhar as estrelas, ou para olhar a lua? Quantas vezes ao longo dessa semana você parou para olhar para dentro, para você mesmo? Quantas vezes você parou para olhar para aquilo que realmente importa? Quantas vezes você falou para pessoas que você ama, que você realmente as ama e que você quer tê-las sempre que possível próximas de você? Quantas vezes você parou para abençoar o alimento que você está comendo? Para agradecer por ter louça suja para lavar, porque graças a Deus você tinha o que comer? Quantas vezes você agradeceu pela roupa que você está vestindo, pelo trabalho que você tem, pela casa que você mora, pela cama que você dorme, pelo banho que você toma, pela água que você toma? Quantas vezes você agradeceu pelas plantinhas no jardim? Quantas vezes você agradeceu por ter a oportunidade de estar encarnado no planeta Terra em tempos de transição planetária, pela oportunidade única de evolução que você está tendo, né? Então é interessante a gente silenciar o ego para observar quantas oportunidades muitas vezes a gente desperdiça por não ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, quantas chances a gente perde de expressar amor, de ser útil, de ser caridoso, né, de fazer uma gentileza para uma pessoa que está no nosso entorno, de fazer uma doação para quem precisa, um carinho num animalzinho, de fazer uma oração para quem nos pede ajuda. Então, gente, eu acho que chegou um momento da história da humanidade, né, como falam os mentores da Casa do Consolador, se não me engano foi a Sheliana que falou isso, posso estar equivocada, mas se não me engano foi ela, que diz que nesse momento não basta simplesmente não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Então, às vezes a gente acha que a gente é uma boa pessoa só porque a gente não está fazendo nada de ruim. Mas espera aí, o que a gente está fazendo de bom? A gente está aproveitando as oportunidades que a vida está nos trazendo para a gente ser útil? A gente está aproveitando as oportunidades que a vida está nos trazendo para espalhar uma mensagem de amor, uma mensagem de luz? Não vamos desperdiçar essa chance, gente. Esse momento de transição planetária, do auge da transição planetária, é um momento tão decisivo que não dá mais para a gente perder tempo e energia com inutilidades, com besteiras, com desejos egóicos, com materialismos que não nos levam a lugar nenhum. Pelo contrário, só achatam a nossa consciência. Então, a minha sugestão amorosa para você hoje é assim: aproveite seu dia, né? Quem está me ouvindo no domingo, a gente está no final do domingo. Aproveite então a sua noite, sabe? Faça um jantar agradável. Se você está sozinho, faça um jantar para você mesmo. Se você está com amigos, com parentes, jante com seus parentes, olhe nos olhos, expresse seu amor por eles, dê um abraço neles. Ouça uma música que te eleva, que te dá alegria, dance loucamente, cante loucamente, sem atrapalhar seus vizinhos, né? Mas coloque músicas que te tragam alegria, que te deem prazer, que elevem a sua vibração, sabe? Procure se conectar com a luz que tem na sua vida, com a luz que tem em você, com a luz que tem no seu entorno. Tem tanta luz, gente. Somos todos uma extensão da fonte criadora, somos todos filhos de Deus. Como é que poderia não haver luz em nós? Né? Como é que poderia não haver bênçãos na nossa vida? É impossível. Claro que tem muitas bênçãos. É só a gente ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Comece a reparar. Ah, Gisela, mas eu moro sozinha, não tenho nenhum bichinho de estimação, eu tenho muito sentimento de solidão. Ok, então assista um vídeo no YouTube que eleve a sua vibração. Né? Mande uma mensagem para alguém que você admira, expresse essa admiração, mesmo que você não conheça essa pessoa pessoalmente.
Procure fazer algo de bom para alguém. Não espere o bem vir do outro. Não espere alguém fazer algo por você. A gente está nesse mundo para servir, gente. E não para ficar atendendo a desejos transitórios do nosso ego. Então, se a gente está sem ninguém, se a gente está se sentindo sozinho, peraí, como é que eu posso ser útil para o coletivo? Vou fazer uma oração para o planeta, vou fazer alguma atividade em alguma instituição, vou mandar uma mensagem amorosa para alguém, um elogio para alguém, pode até ser para um influenciador que eu não conheço, mas é uma pessoa que me faz bem, vou deixar uma mensagem para essa pessoa. Sabe, todos estamos conectados por fios invisíveis, então no fundo é impossível estar sozinho. Se você está se sentindo sozinho, você está iludido pelo seu ego, porque você está conectado com a Terra, você está conectado com todos os seus irmãos, que também são filhos da fonte criadora, também são uma extensão da fonte criadora. Então comece a criar e a construir esse lar interno e a desenvolver a ideia do pertencimento interno para você resgatar a sua criança interior que está esmagada. Ouça uma música que te traga alegria, faça algo que te dê prazer. Seja você o seu melhor amigo, se você não tem um melhor amigo. Porque na medida em que você começa a exalar essa energia amorosa, você começa a atrair pessoas afins, pessoas que vibram na mesma frequência. É natural. Você não precisou ir atrás dessas pessoas movido por uma falta, por uma carência, por um medo, mas sim porque você tinha tanto para doar, sabe? Você tinha tanto amor para dar que naturalmente essas pessoas se aproximaram. Então espalhe essa luz. Seja uma fonte de luz, de amor, de sabedoria, de alegria nos lugares que você estiver. E comece a fazer isso através do resgate da sua alegria interior, que é uma alegria que, como falou o Osho no texto inicial, é uma alegria que vem desse silêncio interno, da conexão com a fonte criadora, da conexão com a sua criança interior. O Osho diz, no livro Alegria, que a pessoa egocêntrica não pode se dar ao luxo de ser extasiada, como ela poderia, pois no êxtase o ego não está presente. Isso é demais. Ela prefere permanecer infeliz e criar 1001 tormentos à sua volta, apenas para ajudar o ego a existir. Você já percebeu, quando você está realmente feliz, seu ego desaparece. Quando você está realmente feliz, de repente sente uma profunda unidade com o todo. Quando você está infeliz, deseja estar só. Quando você está feliz, deseja compartilhar. É interessante essa percepção do Osho nesse livro, gente? Claro, tem momentos que é importante a gente ter a solitude para poder meditar, mas depois que a gente medita, a gente fica tão cheio da fonte criadora, tão cheio no sentido de estar abastecido, da fonte criadora, que naturalmente a gente quer jorrar, a gente quer compartilhar. Então, a gente tem o interesse de sair com amigos, a gente tem o interesse de compartilhar mensagens positivas, de ensinar para outras pessoas algo que a gente aprendeu, porque é natural do ser humano que está alegre querer compartilhar, porque ele tem tanto que ele precisa se doar, ele não pode guardar só para ele. E quando a pessoa é muito egocêntrica, ela tende a ficar muito fechada nela mesma, ela não quer compartilhar nada. Ela aprende alguma coisa, ela não tem o desejo de trocar, de ensinar, de ajudar, ela quer guardar tudo para ela, Ela fica fechada no próprio mundo. Isso vai fazendo com que ela fique cada vez mais infeliz, porque no fundo é uma pessoa muito controladora, muito egocêntrica. E às vezes muitos de nós, a gente tem momentos assim de egocentrismo, de excesso de controle. E quando a gente está feliz, a gente naturalmente vai ter esse ímpeto de querer trocar, de querer compartilhar, de querer ajudar. Agora, se eventualmente você não está feliz e está sentindo essa sensação de solidão, experimente começar a ajudar outras pessoas a fazer a prática da caridade. Você vai perceber que mesmo num primeiro momento sendo algo forçado, com o tempo vai ficando natural, porque você vai colocando o seu amor em movimento. E aí de tanto forçar, entre aspas, num primeiro momento você vai forçar, mas depois vai se tornando um processo natural. Às vezes a gente precisa dar uma forçadinha na barra, Como eu costumo falar, é uma brincadeira, mas só para a gente dar o primeiro passo, sabe? Porque às vezes está difícil dar o primeiro passo.
O primeiro passo em direção ao amor, em direção à caridade, às vezes é difícil porque o ego tem muito medo, o ego é controlador, mas às vezes é preciso dar esse primeiro passo mesmo sem vontade, porque aí esse primeiro passo vai nos estimulando a dar o segundo passo, a dar o terceiro passo, e quando a gente se dá conta, a gente já está no fluxo, porque a gente teve essa coragem de dar o primeiro passo. Então eu quero finalizar esse podcast hoje perguntando para você, o que você vai fazer em prol da sua criancinha hoje? Né? O que você vai dar para sua criança interna? Como é que você vai brincar com ela? Como é que você vai acolhê-la? Não só hoje, mas ao longo de toda essa semana. O que você vai fazer por essa criança? Como é que você vai expressar a sua alegria hoje? É ouvindo uma música? É cantando? É comendo uma comida gostosa que te faça bem, que te dê alegria? Como é que você vai expressar essa criança? Encontre mecanismos de se conectar com a sua alegria interior e procure levar essa energia com você ao longo de toda a semana. Você vai perceber como o seu olhar vai mudar, como a sua energia vai mudar, as pessoas no seu entorno vão te tratar diferente. Porque quando a gente muda internamente, o mundo muda. Porque afinal de contas, como falam as leis herméticas, tudo que está dentro está fora. Quando a gente quer mudar o mundo de fora, primeiro a gente tem que mudar o mundo de dentro. Isso é que é o principal. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se fez algum sentido para você, deixa seu like aqui para mim, compartilha esse áudio com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Eu desejo um domingo muito abençoado, alegre, feliz, iluminado a todos vocês. E é isso, gente. A gente se vê então nos próximos áudios e nos próximos vídeos. Tchau, tchau!